Então, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Semana do Imparável. Hoje nós vamos trabalhar um assunto sobre propósito. Quem vai estar com a gente é o pastor Jefferson Rosa. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito valioso, porque muitas vezes a gente até fala sobre propósito, né? A gente tem falado muito aqui dentro das nossas mentorias sobre identidade, sobre propósito, mas cada assunto vem fortalecendo, cada assunto vem definindo melhor. E muitas vezes a gente está aí vagando, buscando direção, e aí é tudo questão de ajustes, de alinhar a questão do propósito. O pastor Jefferson já se tornou amigo nos poucos dias que a gente se conheceu, né? Cheguei agora há pouco em Madrid, ele também está em Madrid agora há pouco. Descobrimos que a gente morava na mesma cidade, mas não nos conhecíamos lá, né? A gente veio se conhecer aqui, mas já é uma pessoa que já tem a minha admiração, tem o meu carinho, o carinho da minha família também. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito produtivo para nós. Pastor, deixa as apresentações para o senhor e o conteúdo também. Amém. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder servi-los. Eu sou pastor evangélico, então, naturalmente, a minha linguagem ela vai ser teológica e tal, mas eu vou procurar trazer uma aplicação prática nesse contexto de desenvolvimento pessoal, também de sucesso, né? Sermos bem-sucedidos naquilo que a gente se propõe a fazer e espero que seja proveitoso. Eu queria que você tivesse liberdade para também fazer perguntas, interagir, porque eu acredito que é uma oportunidade também da gente, como diz o propósito, se aproximar de Deus, se alinhar com o propósito dele. Eu vou falar sobre propósito, é um tema que eu gosto muito e que ele é muito complexo e ao mesmo tempo simples. Complexo em que sentido? Porque geralmente nós enfrentamos dificuldade para entender exatamente para que nós existimos, no que nós somos bons, né? Tem a ver muito com isso. Eu vou abordar um pouco nesse sentido. E geralmente tem muita dúvida, as pessoas têm muita dúvidas. E vou dar várias dicas também, então vocês anotem aí, caso vocês queiram, vocês me perguntem. Antes, eu vou fazer uma introdução, antes de começar a passar os slides. Deixa eu só me apresentar aqui, como o Nil falou. Eu sou casado com a Daniele Jefferson Rosa, pai do Leonardo e da Amanda. O Leonardo tem 8, a Amanda tem 4. E sou chamado por Deus para a área do ensino, sempre fui professor, né? Formando pastores e líderes há mais de 10 anos aí. Eu dou aula em seminário de teologia há mais de 10 anos e era diretor de um seminário em Minas Gerais e agora também sou diretor do nosso seminário em espanhol, que atende alunos da América Latina, Argentina, Bolívia, Paraguai e também alguns aqui da Espanha, também dou aula em Portugal. Sou pastor da Wesleyana em Madrid, Igreja Metodista Wesleyana, e como eu já disse, professor, escritor, só até hoje só ghostwriter, nunca escrevi os meus livros, mas aí através do Neil ele está me incentivando também. Nós temos alguns projetos juntos aí para começar a publicar livros também. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, PR Jefferson Rosa, vocês vão estar sabendo um pouco mais da missão. Eu estou transicionando o meu Instagram para 100% espanhol, só que graças a Deus agora o Instagram ele tem aquela ferramenta da tradução automática, isso vai facilitar muito, porque eu não preciso ficar fazendo duplo conteúdo, né? Por conteúdo em português, com conteúdo em. E geralmente eu faço mais vídeos, né? Sobre propósito, irmãos, o ser humano é corpo, alma e espírito. Alma e espírito é muito difícil de se separar, tanto que a Bíblia dá a entender que é a coisa mais difícil da terra de se separar, porque diz que a palavra de Deus é tão penetrante a ponto de separar alma e espírito. Esse tipo de linguagem expressa o que é mais difícil no mundo, assim como, ainda que uma mãe com um filho que amamenta se esqueça dele, eu não me esquecerei de vocês. Por quê? Porque o amor mais excelente da terra é o amor de uma mãe por uma criança recém-nascida. Essas linguagens trazem a coisa maior que existe. Então, separar alma e espírito é muito difícil. Corpo é algo natural. Quando você está cansado, você tem sono. Quando você estressou demais os teus músculos, você tem cãibra. Então, ele vai manifestar necessidades.
E muitas pessoas vivem pelo corpo, vivem pelo prazer, vivem pela comida. E eu falo por mim, o meu problema sempre foi comer demais. É uma ansiedade somada a uma certa escassez na infância, e aí a gente desconta na comida e depois sofre com isso, tem que fazer academia, e é difícil fazer academia porque você luta contra a tua própria carne. Alma, basicamente, é fonte de sentimentos e emoções. Tem a ver com satisfação. Muitas vezes você tem dinheiro, você tem um bom carro, você tem uma boa casa, você tem amigos, mas você não consegue estar satisfeito com a vida que você tem. Tem a ver com o prazer da vida, que não necessariamente é algo palpável. Tem a ver com desejo, tem a ver com aquilo que você almeja, tem a ver com ambição, e isso é independente muitas vezes das coisas que estão à sua volta, porque, como eu disse, você pode ter tudo e não estar satisfeito. Isso é a alma. Espírito é a parte mais profunda do ser humano e que é o que nos assemelha ao Criador. E quando nos criou corpo, alma e espírito. Os animais são corpo e alma. Então, o propósito, ele se relaciona com o espírito. O propósito, ele não tem a ver com dinheiro, o propósito, ele não tem a ver com realizações necessariamente, ele tem a ver com você saber que você está fazendo a coisa certa, saber que você está no lugar certo, saber que aquilo que você está fazendo não está sendo feito apenas para você, está abençoando pessoas. O propósito muitas vezes vai te levar a se sacrificar, mas você, mesmo se sacrificando, mesmo perdendo, você está feliz porque você sabe que você está fazendo o que você deveria fazer. E eu confesso que esse assunto é um dos assuntos que mais pega no mundo corporativo, porque as pessoas elas buscam os dois primeiros: alcançar o conforto para o próprio corpo, podendo ter uma roupa melhor, um carro melhor, uma casa melhor, comer melhor, ter acesso a lugares melhores. Busca-se a satisfação da realização com diplomas, com cursos e com coisas, mas muitas vezes no propósito as pessoas se perdem. No fim das contas, no final do dia, as pessoas deitam a cabeça no travesseiro e parece que a vida delas não faz sentido. Não é incomum pessoas que tiram a própria vida sendo milionárias, sendo bem-sucedidas. Nós temos aí vários casos de pessoas famosas, como é o caso do Whindersson Nunes, que alcançou tudo na vida dele, é uma das pessoas mais relevantes do mundo, não é nem do Brasil, ele rompeu as fronteiras do Brasil, mas é uma pessoa que convive com depressão, convive com vícios. E nós conhecemos o passado do Whindersson Nunes, até porque ele se expõe muito na rede social, e ele era cristão, ele era envolvido na igreja, ele provavelmente teve problemas na igreja em que ele estava, e ele hoje, o que falta para o Whindersson é propósito. E é interessante que ele agora, recentemente, ele começou a se envolver com política, com opiniões políticas. Então você vê que no fundo é uma busca por um propósito. Ele não está mais preocupado se ele vai se expor, ele já tem exposto os problemas de vício dele, ele tem exposto que ele já foi para a clínica de recuperação, e isso é uma busca por algo que não vai ser preenchido por outra coisa que não seja o seu Criador. Tem a ver com o Criador. Eu quero começar nessa linguagem de um Criador, lendo o texto de João 15:16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Esse texto ele traz uma ideia de que nós fomos escolhidos, nós fomos projetados para grandes coisas. Nós fomos projetados para produzir frutos, para produzir resultados duradouros. Não é resultados que passam rápido, não é resultados que são momentâneos, tem a ver com legado, tem a ver com um projeto que ele planejou para você. Por que você é do jeito que você é? Por que você gosta do que você gosta? Por que você faz bem algumas coisas que outras pessoas têm muita dificuldade? Por que que alguns parece que quando chutam uma pedra sai dinheiro embaixo dela, enquanto outros vão ter que fazer cursos e mais cursos e mais cursos, e muitas vezes não vão conseguir alcançar os mesmos resultados que aquela pessoa parece que faz com mais naturalidade? Tem a ver muito com o propósito, com o planejamento do Criador para conosco. É,
A nossa existência, com base na teoria da evolução, é uma existência que ela vem por um processo aleatório e ao acaso. Vocês já devem mais ou menos conhecer, mas eu quero trazer um panorama para relembrar, talvez, um assunto que você não ouve há bastante tempo. A ideia da geração espontânea é um corpo material muito denso, quente, chamado de Big Bang, como se toda a matéria estivesse comprimida em uma grande bola quente, explode e a partir disso surgem as galáxias, pelo choque entre os átomos, surgem os primeiros micro-organismos que evoluíram até uma espécie primitiva do macaco, depois evolui para o homem, né? Nós não viemos do macaco, nós viemos de uma espécie primitiva do macaco, conforme eles dizem, por meio de um processo aleatório. Para mim não faz sentido a teoria da evolução, porque é como se um punhado de plástico misturado com um pouco de ferro pudesse aleatoriamente gerar um telefone celular. É como se a gente jogasse aí fios de cobre, plástico, ferro dentro de uma caixa, sacudisse e jogasse para cima e acreditasse que ia virar um celular. É como se aqui é um caminhão de supermercado BH, que é lá de Minas Gerais. É como se um caminhão do supermercado BH estivesse andando na frente da sua casa, ele faz a curva, tomba, no tombar do caminhão, a farinha mistura com o ovo, que mistura com leite, que mistura com um pouco de açúcar, e aí ao mesmo tempo explode o, o tanque de combustível e assa aquela massa, e aí estoura uma lata de glacê e gera esse bolo. Não faz sentido você olhar para esse bolo e achar que ele é um fruto do acaso. É como se a gente acreditasse que essa montanha da direita, né, que é a montanha com quatro rostos de presidentes americanos, fosse fruto do movimento natural do vento que bate na rocha e que vai moldando a pedra aleatoriamente conforme a imagem de quatro presidentes. Foi um acaso o que aconteceu aqui. Nós entendemos que a realidade que nós vivemos é uma realidade de criação. Nós percebemos que, por exemplo, as leis da natureza que sustentam tudo e que comprovadamente fazem toda a organização do universo, elas são transcendentais, transcendentais. Não podem ser tocadas, não podem ser experimentadas, nem vistas, como a gravidade e a densidade, por exemplo, que influenciam o peso das coisas, a temperatura, que é o calor, o frio ou quente, e o vento. Essas coisas são transcendentais, invisíveis e não controladas pelo ser humano. Por exemplo, um dos maiores desafios da física atual é a antigravidade. É você conseguir, por exemplo, fazer com que um avião ele consiga andar para frente, para trás, e ele não precise ter um movimento constante para frente para se manter no ar com as asas, né? Então, a gente não consegue entender e manipular algumas coisas que são transcendentais, assim como na nossa vida, por mais que você seja uma pessoa extremamente aplicada, por mais que você seja extremamente disciplinado, eu estava no primeiro dia, nos outros dois eu não pude estar. Eu lembro que eu anotei aqui, ó, identidade e propósito, na palavra do Neil, metas do dia, meta do ano, ter objetivos, se eu estou satisfeito com os meus resultados e o que que eu preciso fazer de diferente para alcançar resultados diferentes, se eu sou uma pessoa que adio as decisões, ações, eu preciso entender que há um potencial em mim. Mesmo que você faça tudo isso, ainda assim você vai estar sujeito e refém de coisas que você não controla. Tem momentos que você precisa entender que você não vai controlar todas as coisas e você tem que aceitar também algumas coisas e aprender com elas, aprender com os erros, aprender com as coisas. Isso faz parte também do que é espiritual. Você entender que você não consegue controlar e manipular todas as coisas. Você vai fazer a sua parte, como o Neil falou também muito bem no primeiro dia, mas existe uma parte que vem de Deus. Por quê? Por exemplo, o que você faria se você tivesse R$ 1 milhão na sua conta? Se você não tiver uma resposta clara para essa pergunta, talvez aí está uma explicação do porquê você ainda não ganhou R$ 1 milhão na sua conta. Porque se você principalmente serve a Deus, e eu perguntei para o Neil, ele me falou que a maioria de vocês, se não todos,
são pessoas de fé, são pessoas envolvidas com o ambiente religioso também, é, por que que Deus vai te dar muito dinheiro se ele sabe que você vai se perder? Você precisa, inclusive, pensar em como você daria destino para uma grande empresa, para muito dinheiro, para muitos acessos. Você já pensou, por exemplo, no lado positivo e também no lado negativo de Deus te fazer uma pessoa famosa? Você pode, por exemplo, todos vocês trabalham com rede social. Um vídeo de vocês pode viralizar e do dia para a noite vocês ganharem 5 milhões. O que vocês fariam com a exposição que Deus daria para vocês? Então, tudo isso tem a ver com coisas que eu controlo e tem a ver com coisas que eu não controlo. A complexidade da vida aponta para um ser inteligente e criativo. Tanto quando eu olho para o macro, para o universo, as leis do universo, como quando eu olho para o micro, nós percebemos que somos frutos de uma mente inteligente e criativa, como o fato de toda a nossa informação genética estar dentro de uma única célula. Você tem bilhões de células no teu corpo e dentro de uma única célula toda a informação genética está lá. Quanto cabelo você vai ter, se você vai ter muito cabelo ou pouco cabelo, quais as predisposições genéticas, do olho, a sua altura, a sua estrutura óssea, tudo está em uma única célula. Portanto, se eu creio que existe uma mente inteligente que coordena todas as coisas, eu posso viver aquém dele ou eu posso viver com ele e para ele. É sobre isso, basicamente, que eu vou falar hoje. A ciência, as coisas que nós controlamos, e inclusive eu quando ouvi o Neil na segunda-feira, e eu conheço já o Douglas, também entendo a mentalidade que vocês têm, é uma mentalidade científica. Em que sentido? Nós, seres humanos, encontramos padrão para as coisas e nós damos conselhos com base nesse padrão. Humanamente falando, nós conseguimos manipular algumas coisas, nós conseguimos prever algumas coisas, mas nós continuamos refém de milhares de outras coisas que não são compreensíveis e milagrosas e que são milagrosas, né, que fogem do nosso controle. Eu vou pegar aqui um exemplo prático que não deve ser novidade para vocês. Estava conversando com o Douglas quando o Douglas voltou do Brasil e ele ficou semanas com o carro dele quebrado, a van dele quebrada, que é um dos principais instrumentos de trabalho em uma das empresas que ele tem. E é questionável por que que eu precisei passar por isso. Beleza, talvez o Douglas vai fazer uma avaliação sobre o passado dele, ele vai perceber que talvez ele deveria ter previsto, feito uma manutenção preventiva, poderia ter avaliado a procedência do carro, enfim, várias outras coisas. Mas o fato é que, mesmo com todo o planejamento, toda a organização, toda a disciplina, fugiu do controle o fato do carro dele quebrar e ele passar aperto por algumas semanas sem conseguir usar aquela ferramenta e pior, ter que continuar pagando ela, sem gerar renda, e isso afeta todas as nossas coisas. E aí entra a fé. Eu quero que você anote o que eu vou falar a partir de agora. A fé entra quando as coisas não dão certo. Assim como o amor se manifesta, a maior qualidade do amor se manifesta quando eu não mereço ser amado, porque amar quem me ama não é nada demais, é apenas uma resposta ao carinho que eu estou recebendo. Agora, amar o meu inimigo, amar a minha esposa quando eu estou querendo matar ela porque ela pisou no meu calo, é que é difícil. O verdadeiro valor do amor se manifesta nessa hora. O verdadeiro valor da fé se manifesta quando você faz tudo certo, você planeja, você prevê, você é disciplinado e ainda assim as coisas não dão certo. Tem um texto, vários textos no Antigo Testamento, mas mais especificamente no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, onde o profeta começa a questionar Deus. E ele fala: Deus, por que eu que te sirvo não prospero e os ímpios parece que prosperam? É nessa hora que você precisa entender que talvez
inclusive é o teu próprio Deus que está te segurando. Porque se ele deixar que você vá no alvo que você está desejando, você vai se perder. Você pode alcançar o dinheiro que você está planejando, você pode alcançar o sucesso que você está buscando, mas ele sabe que você vai se perder. Então, em alguns momentos, ele está te preparando. E talvez o que ele tem para você é até um pouco diferente do que você imagina. E aí você precisa começar a ter esse relacionamento com ele para entender que aquilo que não foge do teu controle jamais fugiu do controle dele. E aí, muitas vezes você não vai ter respostas, você vai dizer por que Deus? Por que que eu estou passando por isso? Ele não vai te explicar, mas se você pudesse ouvir o que ele está te respondendo, ele vai dizer: calma, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa eu contar tirar aqui do slide, quero contar uma experiência para vocês prática sobre isso. 2020, Deus falou comigo sobre Espanha. E E eu era um pastor bem-sucedido no Brasil. Eu era ajudante de um pastor que virou bispo. O meu pastor virou o superintendente de Minas Gerais, Distrito Federal, Tocantins e Goiás. São mais de 140 igrejas. Se eu dissesse para ele, Bispo Gilberto, me manda para a cidade tal, bora. Bispo Gilberto, vamos abrir uma. Eu estou querendo morar em Montes Claros. O sonho dele é abrir uma igreja em Montes Claros, que não tem igreja. Quero mudar e morar em Montes Claros. Bora. O que que você precisa? Eu lembro uma vez que eu assumi Conselheiro Lafayette e eu era pastor de duas igrejas, só para vocês entenderem como era o meu relacionamento com ele. E aí eu levei um seminarista para cuidar da igreja de Barbacena, eu assumi Conselheiro Lafayette e Barbacena. Primeira semana, o seminarista me liga: Pastor, fui na prefeitura, descobri que a gente está devendo R$ 800 de taxa de lixo, porque não paga imposto igreja, né? Você não consegue pedir na sede esse dinheiro? Eu falei: o Gladson, se eu gastar minha ficha com a sede pedindo para o bispo R$ 800, eu vou queimar a ficha com algo pequeno. Um dia eu vou ligar para ele e vou pedir 10 mil. Então é o seguinte, tenta parcelar aí, cara. Faz uma proposta para eles, ver se está devendo há tanto tempo e eles não fizeram nada, tenta parcelar. Parcelou lá em 24 vezes de R$ 50. Eu falei, e outra coisa, quando eu falar dessa dívida, nós já vamos falar que nós estamos resolvendo, que a gente não pediu nada e eu vou queimar minha ficha num outro momento. Teve um dia que eu liguei para o bispo e eu falei, bispo, eu estou precisando de 30 mil. Para que que você precisa, Jefferson? Vou fazer a fachada da igreja e vou dar entrada no equipamento de som e vou parcelar o restante. Ele falou, quanto que vai dar tudo? Soma aí a fachada e o som. 57 mil deu. Ele falou: não, tenta baixar para 35, eu arrumo esse dinheiro emprestado, a igreja paga R$ 1.000 por mês para a região. Eu tinha moral com o meu bispo. Quando Deus fala comigo, eu chego para ele e falo: eu vou embora, estou indo para a Espanha. O que você vai fazer na Espanha, Jefferson? Não, Deus falou comigo, eu vou plantar igrejas e tal. Não, é uma boa visão, mas eu ainda preciso de você por um tempo. Eu falei: fica tranquilo, o senhor que vai me enviar. 2023, em janeiro de 2023, eu cheguei para o meu pastor, porque aí ele deixou de ser pastor, porque o bispo na nossa igreja ele só cuida de pastores, ele não cuida mais de uma igreja. E o meu novo pastor, eu falei, pastor, eu estou tendo uma impressão que eu preciso largar todas as coisas, as minhas responsabilidades, é uma igreja de 700 membros, porque no meio do ano nós vamos para a Espanha. E ele era que me mandava para cá. Ele é o meu pastor hoje, ele é o líder que envia os missionários para fora. Ele falou: Jefferson, faz sentido. Eu percebo que a coisa está fluindo lá para o lado da Espanha. A nossa igreja em Badajoz estava crescendo muito. Aí ele falou: mas não tem ninguém para o seu lugar. Eu falei: não, tem o Bruno e o Alex. Os dois conseguem fazer o que eu faço. Eu era da área, ficava na área da educação da igreja, tudo que era curso, preparação de batismo, recepção de membros, os treinamentos nas quartas-feiras que a gente tinha, era tudo eu que fazia. E eu também fazia muito atendimento pastoral. As pessoas marcavam com a secretária, iam na igreja, eu ficava o dia inteiro atendendo pessoas. O Bruno tinha um perfil pastoral e o Alex tinha um perfil de ensino. Só que eles eram dois seminaristas. E ele falou: não, mas eles não estão prontos. Eu falei: por isso que eu estou te falando no começo do ano, porque eu vou ter 6 meses para treinar eles. Vamos contratar o Alex, o Bruno já era contratado pelo seminário, era o meu braço direito no seminário, e eles vão trabalhar na minha sala e eu não vou fazer mais nada, eu vou treinar eles. Tá bom.
Deu 3 meses, irmãos. Eu não tinha responsabilidade nenhuma na igreja. Fazia meses que a minha esposa falava que a gente tinha que trocar o colchão. A gente não trocava o colchão porque eu falava, no meio do ano nós vamos para Espanha. E o meu pastor que me enviaria para a Espanha começou a falar sobre a Espanha. Um belo dia, final de março de 2023, num culto de ceia, Deus falou comigo: você não vai agora para a Espanha. Você vai para Conselheiro Lafayette, no lugar do pastor Esdras. Depois que você passar um tempo lá, aí você vai para a Espanha. Resumo, eu não sabia de nada. Cheguei no meu pastor e falei: pastor, Deus falou comigo que eu vou para Conselheiro Lafayette. Ele falou: não, não, não é possível, cara. O bispo falou contigo. Eu sei que o bispo falou contigo, porque eu era amigo dele. Não, falou nada. Ele abriu o celular e falou: o bispo me mandou mensagem ontem para eu achar um pastor para Conselheiro Lafayette, porque o pastor Ezra vai mandar para governador Valadares. Aí eu falei, amém. Aí ele falou, mas e a Espanha? O meu pastor que me enviaria falou, e a Espanha? Eu falei, eu também não sei, cara. Deus falou comigo, eu tenho que ir, eu tenho que obedecer. Só que eu também fiquei em crise, porque a gente não estava comprando colchão porque a gente ia vir para a Espanha. Se eu vou assumir uma igreja, eu sabia que não ia ser por 6 meses. Tanto que eu fiquei 2 anos lá. Irmãos, eu aceitei ir extremamente frustrado. Irmãos, eu apanhei, mas apanhei muito nessa igreja, muito. Inclusive, essa semana agora, quinta-feira, eu começo 10 sessões de terapia com um psicólogo, que eles identificaram que eu comecei a falar que eu comecei a ficar mais agressivo, comecei a reagir mal com críticas no ambiente de igreja, porque eu passei esses apertos em Conselheiro Lafayette e tal. Eu vou fazer, inclusive, terapia. Minha esposa passou no ano de 2025 2 meses quase depressiva, tomou remédio, agora ela está melhor, mas está tomando remédio desde então. Um dia eu questionei a Deus no meio das minhas crises. Por que que ele tinha feito isso comigo? Se estava tudo certo para eu vir para a Espanha em 2023. Ele só me fez perceber o que eu construí de 2023 até 2025. Nós abrimos um seminário. Eu saí de uma igreja de 40 membros para mais de 120, 130 membros. A gente saiu de um bairro pequenininho para ser vizinhos de parede da prefeitura. Eu era praticamente conselheiro do prefeito da cidade. Tem uma história longa com o prefeito. Na véspera da eleição, eu confrontei ele por causa de algumas polêmicas que tinha nele. Só que ele era o candidato de direita que eu apoiaria e ele viu em mim confiança, me chamou num caso lá que ele perdeu o vice-prefeito dele para ouvir o meu conselho sobre se ele colocaria um cara ou não. Enfim, Deus frustrou o meu plano para me preparar e para construir coisas muito maiores do que eu viveria se eu tivesse vindo em 2023. Viver o propósito de Deus e entregar a sua vida na mão do Criador tem a ver com permitir que ele frustre alguns planos teus, para que lá na frente você entenda que ele tornou as coisas maiores. Deus é como um GPS que ele vai te conduzindo. Se você erra o caminho, ele vai te alertar para você voltar para o caminho. Em alguns momentos, vai parecer que ele está te tirando do caminho por algo mal e vai aumentar o percurso, mas na verdade ele está te livrando de um acidente, ele está te livrando do engarrafamento, onde no seu planejamento você iria mais rápido. Só que você, como não controla todas as coisas, não sabe que logo ali na frente você vai encontrar um obstáculo que vai te destruir. Um último exemplo antes de continuar, eu lembro de um caso de um amigo meu que trabalha com programação. Ele ganhava tipo assim 15 mil reais por mês, CLT, com todos os direitos, carteira assinada, tudo na folha, nada por fora. E surgiu uma oportunidade de ele ganhar 20 mil. Óbvio que ele aceitou. 5 mil a mais, é tipo assim, 25% de acréscimo no salário dele. Só que 2 meses depois ele perdeu o emprego. Só que é aquele tipo de coisa que a gente não prevê. Você aceita uma oportunidade maior, mas você não sabe que aqueles 20 mil vão ser pouco comparado com o fato de você ficar desempregado logo ali na frente. Então, aceite alguns fracassos da sua vida, aceite alguns erros de percurso na sua vida, porque podem ser livramentos, inclusive. Aquele dia que você acordou atrasado,
e não foi por causa do despertador, você simplesmente não ouviu o despertador naquele dia em que você chegou um minuto depois do ônibus passar, ou e tal, pode ter sido um livramento. Você não conseguindo controlar todas as coisas, não só vai saber na eternidade que se você tivesse entrado naquele ônibus, se você tivesse ido no horário, alguma coisa pior do que simplesmente o atraso poderia Ô, ter ô, pastor, acontecido. só Pode lembrei de falar. um caso, falando disso daí. Quando eu trabalhava no aeroporto de Curitiba, eu atendi uma mulher, e aí aconteceu uns imprevistos, ela falou assim, olha, eu aprendi a não reclamar mais das coisas que acontecem. Aí ela me explicou o porquê. Ela falou assim: você lembra do acidente do avião da Latam, da TAM na época, lá em Congonhas e tal? Eu falei: lembro, claro, né? Na aviação todo mundo fala disso, né? Uhum. Nos treinamentos fala dessas questões. Aí ela falou assim: pois é, eu estava dentro do avião e eu comecei a passar mal. E aí eu falei pro comissário que não estava me sentindo bem. Na hora, eles resolveram me tirar de dentro do voo. E eu não queria sair porque era o último voo, não teria outro naquele dia mais, teria que ir só no outro dia. Estava resistindo, mas eles insistiram e me tiraram do voo. E foi exatamente o voo que acabou caindo e as pessoas morreram lá. Ela falou: a partir desse momento, eu não reclamo de nada, de atraso, de nada disso. Então, cabe dentro disso daí, né? Às vezes a gente não sabe o que está lá na frente. E aí entra no assunto geral, que é a questão do propósito. Tem coisas que vêm para nos forjar, para fazer com que a gente melhore, para que a gente cresça e para que a gente desenvolva. Então eu guardei isso para mim. Quando ela contou essa experiência, sempre que acontece do celular não despertar, de atrasar, de furar um pneu, alguma coisa, eu só agradeço porque alguma coisa eu sei que pode estar evitando ali na frente ou me preparando para algo maior. Com certeza. E esse entendimento não pode ser aquele entendimento conformista, no sentido de, se não aconteceu, não era para acontecer. Porque nós não cremos também, e aí eu não sei se você crê diferente, eu te respeito, mas eu não creio que Deus predestina todas as coisas na sua vida. Eu não creio que o meu Deus criou marionetes, que ele manipula, controla em todas as coisas. Ele cria um projeto para você. Você pode viver à margem desse projeto e ele vai te respeitar, ele vai permitir que você viva à margem desse projeto. E ele, vez ou outra, vai colocar oportunidades no teu caminho para que você se alinhe ao propósito e volte para o caminho. Mas eu também não creio num Deus que fica castigando os seres humanos, porque tem coisas que, assim como existem leis da física, que o sol vai nascer para justos e injustos, a chuva vai cair para justos e injustos, eu creio que existe um princípio de semeadura, eu acredito que existe um princípio da disciplina. Se até o crime prospera quando ele é organizado, a nossa vida organizada, a nossa vida disciplinada, as nossas boas semeaduras vão prosperar, independente do que eu vou fazer com isso. Eu, em São José dos Pinhais, eu morava e eu trabalhava 500 metros, um quilômetro da casa do Nil. Se bobear, a gente se topou em algum momento lá, e como não tinha sentido a gente se conhecer naquele momento e tal. Eu lembro que o meu chefe, um menino de 32 anos, hoje ele tinha na época, né? Hoje ele tem mais ou menos a minha idade, beirando os 40, eu tenho 39, ele deve ter 40, ele é um ano mais velho que eu. Muito bem sucedido, uma visão de liderança assim absurda. O pai dele tinha sido empreiteiro com mais de 300 funcionários, então ele cresceu no ambiente das empresas do pai. O pai dele era um líder em excelência, ensinou ele sobre liderança, sobre visão e tal, e sempre foi cristão. Eu lembro que a gente passava na Avenida das Torres, Nil, quando você chega no topo da Avenida das Torres, que tem uma favela do lado esquerdo aqui, antes do Capanema, ali da Ponte do Capanema, a gente Vila enxergava o Torres. Templo de Salomão, da Igreja Universal. E ele era um cara que me ensinava muito sobre generosidade. Ele era o tesoureiro da igreja, ele dava dízimo, dava oferta, testemunhos assim absurdos nisso. Parecia que toda vez que a gente passava ali, ele falava: eu vou treinar esse futuro pastor, que na época eu não era pastor, num assunto financeiro. Ele apontava toda vez que a gente passava lá: olha lá, Gerson, do Templo de Salomão. Você acha que quem sustenta aquele tipo de templo é a velhinha assalariada? Aí ele me contava que uma vez, de madrugada, ele acordou, ficou sem sono, ligou a TV do quarto. Estava no programa
da Universal. E aí ele viu o pastor lá da Universal falando que tinham acabado de ganhar uma Land Rover de oferta na igreja. E aí ele me falou assim, sempre me falava isso. Por que um empresário que ganha milhões e que valoriza cada 50 centavos, porque você sabe que eu brigo por cada 50 centavos. E ele brigava mesmo, por cada 50 centavos ele valorizava. Por que o cara dá uma Land Rover por uma igreja? Porque ele descobriu que há um benefício na generosidade. E isso é independente da fé dele. Fecha parênteses com uma seguinte informação: esse meu chefe, que era um exemplo para mim na parte financeira, um exemplo de liderança, um irmão, é um amigo até hoje. Nos 5 anos que eu trabalhei com ele, pelo menos 5 vezes eu descobri ele traindo a esposa dele. Era um péssimo exemplo de cristão. A gente teve que, inclusive, tirar ele, porque ele estava tendo caso com a irmã da igreja e tal. Apesar dele ser um homem infiel, ele aprendia o valor da semente dele e Deus prosperava ele. Então, eu creio numa sinergia entre o propósito de Deus e aquilo que você faz. Deus não vai fazer pessoas preguiçosas bem-sucedidas. Deus não vai. Eu falo, eu como professor de seminário, diretor de seminário, eu dou aula e eu bato firme nisso. Não pense que se você for um péssimo funcionário, você vai ser um bom pastor. Se você não souber se submeter a um chefe no seu trabalho, quando você ser pastor, que é um empreendedorismo, você não tem horário, você não bate ponto, você também não vai se submeter à visão da igreja. Então, tudo na nossa vida é um aprendizado e você tem a via do propósito, onde Deus ele vai favorecer as coisas para você, e você tem a via onde você caminha e você entrega o seu futuro ao acaso. Essas coisas que você não controla, você entrega ao acaso. Pergunta: para que confiar no acaso se você pode confiar num Deus que cuida de você? Depois eu vou contar um outro testemunho menor e que muito recente. Eu gosto de contar histórias recentes também, porque quem vive de passado é museu, né? Você não é obra do acaso. Você não é fruto de um descuido dos teus pais. Na minha história, minha mãe tinha 16 anos. Ela conta, e ela não tem por que mentir nisso, ela conta que foi a primeira vez que ela saiu para uma festa no interior do Rio Grande do Sul. Meu avô deixou ela com 16 anos ir para a primeira festa, conheceu meu pai malandro, 27 anos meu pai tinha, totalmente vivido, e meu pai até hoje é muito problemático. Ele engravidou minha mãe, ele tirou a virgindade da minha mãe e engravidou minha mãe na primeira vez que ela teve relação. Com 16 anos, ela estava conversando com uns amigos do meu avô para morar em Porto Alegre e trabalhar com eles. Minha mãe me escondeu com uma cinta até o sexto mês. Ela nunca teve coragem de me falar e eu nunca tive coragem de perguntar para ela. Mas uma vez, num evento, um pastor falou para mim que ele me via num caixão sendo bebê. E ele falou: provavelmente a sua mãe, se ela não tentou, ela pensou em aborto. Eu não julgo ela se ela pensou e tentou, que ela tinha 16 anos, meu avô é extremamente agressivo, meu avô queria matar o meu pai quando ele descobriu, meu pai teve que ir lá se apresentar para ele era de uma cidade vizinha. Eu posso não ter sido planejado pelos meus pais, mas eu fui plantado por Deus no ventre da minha mãe, e hoje eu sou o pastor da família. Eu também me tornei uma das piores pessoas da família até os 19 anos. Deus hoje faz com que eu pastoreie a minha família inteira e abençoe eles. Você não é fruto do descuido dos teus pais, você não é um engano. Você foi criado e planejado para um propósito específico, para ser e fazer algo único. Me perdoem se alguém discordar do que eu vou falar, mas eu não acredito que nós deveríamos ser patos, que nada, corre, voa, só que não faz nada com excelência. Eu acredito que o mundo bem-sucedido é levado por especialistas. Essa história do pato é uma história famosa, não sei se você já ouviu. Chegou um fogo na floresta e aí os animais começam a fugir
E aí o coelho chega para o pato e fala: Bora, bora, o fogo está chegando, ele vai se alastrar muito rápido, está todo mundo fugindo, pega só o que você consegue e foge. O pato, fica tranquilo, se vier, eu sei nadar, eu sei correr, eu sei voar. A lebre correu muito rápido. O peixe passou por ele e falou: Bora, que vai. O peixe também, né? O peixe é só ilustração, né? O peixe não ia queimar na água, né? Passa o peixe. Aí passa o pássaro. Moral da história: quando o fogo chegou, ele morreu queimado porque ele não corria tão bem, não nadava tão bem, não voava tão bem. Eu creio que nós precisamos descobrir a nossa área. E não é demérito descobrir que talvez você foi criado mais para suporte do que para ser a pessoa do cartaz. Talvez você está olhando o Nil, a Maria Antônia Riquelme, o Douglas, que sempre aparece nos cartazes dos eventos, a Josi, que é palestrante, e você fala, eu vou chegar no nível deles, no alvo deles. Mas talvez você tenha um perfil diferente, e você pode ser tão relevante quanto eles que se expõem, fazendo algo que eles não fazem, que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, com base naquilo que nós recebemos do nosso Criador. Deixa eu continuar, senão eu fico abrindo caixa e o tempo passa rápido, né? Verdades, duas verdades sobre propósito. Primeira delas, existe um propósito geral que todos nós deveríamos conhecer. E se você não vive uma vida cristã, se você não se aproxima de Deus, e quando eu digo cristã, é porque eu acredito que o Deus do cristianismo é o Deus verdadeiro. O cristianismo não impõe, o cristianismo trabalha por convencimento, por mais que existam igrejas que trabalhem em princípios de pressão psicológica e tal, não é o que a Bíblia representa. Então, eu estou apresentando uma verdade bíblica. Nós somos chamados para basicamente três coisas, sendo que a segunda e a terceira são intercaladas: amar a Deus, amar o próximo, fazer discípulos. Fazer discípulos primeiro de nós mesmos, depois de Jesus. O Neil é um líder para vocês. Ele primeiro atrai vocês para o coração dele. Ele mostra para vocês que ele é uma pessoa que vale a pena seguir, que você pode se inspirar nele. Mas, naturalmente, na medida em que você convive com ele, você percebe que ele é do jeito que ele é, não só porque ele é uma pessoa boa, mas porque ele tem um amigo que anda com ele, que é Jesus. Então, começa no Nil, mas o Nil é um instrumento também disso. Então, tem a ver com isso, um propósito geral. E nisso, todos nós fomos chamados para isso, de maneiras diferentes, em áreas diferentes, com perfis diferentes, mas todos nesse mesmo propósito. Mas existem propósitos específicos, que é um chamado pessoal, intransferível e específico, relacionado à sua identidade. Veja bem, você pode estar ocupado com qualquer coisa. E essa ocupação pode ser, inclusive, para você ganhar dinheiro. Por exemplo, pela habilidade que Deus me deu, com 11 anos, um dia eu conto essa história, com 11 anos de idade, vale a pena contar, 2 minutos. Com 11 anos de idade, a professora de história mandou fazer um círculo dentro da sala e ela estava dando aula do Império Persa. Eu perturbei a aula num nível que no meio da aula ela gritou comigo e falou: Jefferson, vai para a biblioteca. Você não me deixou dar aula. E te digo mais: próxima aula de história, você venha preparado, você vai dar a aula dos persas que você não me deixou dar. Eu falei: tá bom. Eu peguei aquilo como desafio, peguei o livro de história, fui para a biblioteca, fiz um esboço da aula. Na aula seguinte, ela chegou na sala e falei: professora, lembra que você falou que eu ia dar aula dos persas? Sim, eu estou pronto, posso dar? Ela sorriu assim, falou: é sério? Eu falei: é sério. Ela sentou na minha cadeira e eu dei 1 hora de aula escrevendo no quadro. No final, ela e os alunos com 11 anos de idade. Deus me deu uma vocação para falar, para argumentar. Trabalhei numa empresa multinacional, Vurt do Brasil, como vendedor. Era 80 vendedores sendo treinados quando eu entrei na empresa em Cotia, São Paulo. Ficamos 17 dias dentro da empresa. Depois dos 17 dias, tinha 4 prêmios. Dos 4, eu ganhei 2. Argumentação técnica e argumentação e tal. Com essa habilidade, que é a minha vocação, eu poderia ser advogado,
poderia ser professor universitário, poderia ser vendedor, eu poderia trabalhar com várias coisas que têm a ver com comunicação. Eu fui me ocupar até 2018 com o que mais me dava dinheiro, que era ser vendedor. Você pode estar em uma ocupação que não tem nada a ver com a sua vocação, mas se você conseguir aliar vocação e ocupação, você vai ser muito feliz. Quando eu virei pastor integral, eu saí de São José dos Pinhais para ir para BH, eu fui para ganhar. No primeiro mês, eu ganhei exatamente metade do que eu ganhava em São José dos Pinhais. Só que, irmãos, eu estava ganhando metade do que eu ganhava para fazer o que eu fazia de graça pelas madrugadas. Por anos, Nil, eu dava aula no seminário no domingo de manhã, eu virava a madrugada no sábado, preparando aula, fazendo slide, porque eu tinha que dar aula no domingo de manhã. Domingo, depois do almoço, eu dormia. Anos depois, me dava sono depois do almoço no domingo, porque o meu corpo já estava acostumado a dormir depois do almoço, porque eu virava a madrugada preparando. Hoje eu ganho para fazer o que eu fazia de graça de madrugada. Eu estou ganhando menos do que eu ganhava como vendedor, mas eu estou muito mais feliz. Nem tudo tem a ver com dinheiro, tudo tem a ver com propósito, tudo tem a ver com você estar vivendo um propósito. A sua identidade é você mesmo em uma palavra. Como você se definiria em uma palavra? Se você já tiver essa resposta, escreva no chat aí, ó. Eu vou escrever como eu me resumo em uma palavra. Eu sou professor, em uma palavra. Quando eu prego, eu dou aula. Quando eu aconselho, eu dou aula. Quando eu converso com as pessoas, eu dou aula. E não tem problema. Eu sou uma pessoa de uma tecla só, mas me especializei nisso. Dou aula de 2 horas com 250 slides quando eu dou aula no seminário. E fico o dia inteiro, literalmente, preparando aula, com o maior prazer. Eu só esqueço de comer quando eu estou preparando aula. Eu gosto de comer, viu? Quem me conhecer aí sabe que eu gosto de comer e tal. Eu chego a esquecer de comer quando eu estou fazendo o que eu amo. 3 conselhos para você descobrir o propósito específico da sua vida. Primeiro, olhe para a sua mala. É uma ilustração. Seu pai está querendo te dar um presente de aniversário, uma viagem. Só que ele fala o seguinte: você vai confiar em mim. Eu não vou te dizer o destino. Apenas pega essa passagem, não leia ela, chega no guichê da companhia tal, horário tal, entrega para eles e entra no avião. Mas aí você é curioso. Ele falou para você não olhar o bilhete e não perguntar para os outros. Mas ele não falou para você não olhar a mala. Quando você chega no aeroporto, passa pelo guichê. Quando você está esperando ali no saguão, você entra no banheiro e abre a mala. Porque ele fez a tua mala, porque ele sabe o destino. Aí você abre a mala e encontra touca, luva, cachecol, casaco grosso. É um indício de que ele está te mandando para um lugar frio, para uma região norte. Ele bota sunga, protetor solar, só roupa fina e chinelo. Você está indo para um lugar de praia, um lugar quente. Olhe para a mala, que é você, e veja as habilidades que ele te deu. Aquilo que você ama fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem. Se especialize nisso. Você não precisa ficar focando naquilo que você não é bom. Você não precisa ser o camisa 10 que veste a faixa, bate o pênalti, chuta o escanteio, corre na área, cabeceia. Talvez você vai ser muito mais frutífero colaborando com o trabalho do Nil, sendo da equipe dele, do que tentando ser o Nil. O que não quer dizer que você não possa se tornar o Nil, porque o Nil talvez possa ter um dom que você não tem, mas ele é preguiçoso. Você, pelo seu esforço, pela tua dedicação, pode se tornar melhor do que o Nil que tem um dom naquela área. E o futebol, por exemplo, que a gente ama como brasileiro, é uma prova disso. Nem sempre o mais talentoso é o que mais se destaca, porque tem muito bagre, perna de rato, né, como diz no futebol, que se esforça e acaba se destacando mais do que o outro. Mas muito melhor seria que você se tornasse especialista naquilo que você já é bom, naquilo que você já tem de bom em você. Valorize cada passo. Preste atenção, esse texto aqui eu fiquei tentado a falar sobre ele durante toda a palestra de hoje aqui. Provérbios, capítulo 16, versículo 1 e versículo 9. Em resumo, o coração do homem faz planos, mas Deus é quem dirige os passos. Irmãos,
No meu Instagram eu tenho um texto sobre isso. Eu vou repostar ele, inclusive, porque eu acho ele fundamental. Deus é um Deus de passos. Deus até aponta destinos futuros, mas ele vai te dar sempre o próximo passo. Muitas vezes você quer sonhar com uma vida que você vai ter daqui 5 anos, mas você não vai chegar nos 5 anos se você não der o próximo passo. Qual é o próximo passo em direção ao que Deus colocou no seu coração? Você tem um sonho, qual é o próximo passo? Não interessa daqui 1 ano onde você vai estar. Se você não der o próximo passo bem feito, você não vai chegar longe. O propósito tem a ver com passos que você vai dando e que você vai descobrindo na medida em que você caminha. Avance etapas e descubra novos níveis. O propósito não é um destino, mas é uma caminhada de etapas. Deus é Deus também que respeita os processos na sua vida. Ele não vai fazer você ultrapassar etapas. Respeite o processo, respeite as etapas e vá avançando nos níveis. Eu tinha um Palio 96 quando eu estava em São José dos Pinhais, bati ele, não tinha dinheiro nem para consertar com ele batido. Do Palio eu fui para um Celta 2014. Já era maravilhoso para mim, semi-novo. Do Celta eu quis uma caminhonete mais velha, peguei um carro mais velho, um EcoSport 2007. Era maravilhoso, me senti o cara dentro daquela caminhonete, só que dava muita manutenção. Aí fui para um Logan. Você vai avançando. O dia que você tem um Celta, você não quer voltar para o Palio 96. No dia que você está com o Logan, você não vai voltar para o Celta, porque são níveis. Antes você não conhecia um tipo de comida, agora você conheceu, você quer comer aquele tipo de comida e você paga o preço para comer aquele tipo de comida. A sua vida também vai avançando. Pular etapas faz com que você não esteja preparado para viver em níveis que você pode ser colocado. Poder e autoridade são duas coisas que não se comunicam muitas vezes. O Neil pode dizer: a partir de hoje você é o nosso representante no estado tal, mas você talvez não vai dar conta do recado. É muito melhor que você diga: então, vou fazer o seguinte, eu vou caminhar com você, Neil, por um tempo. Você perceber que eu estou preparado, você me coloca lá. São etapas. Encerro com uma lição do filme O Resgate do Soldado Ryan, filme de 1998. Eu vou dar todos os spoilers. Espero que você tenha assistido. É um clássico do cinema. Se você não assistiu, assista. Sobre a Segunda Guerra Mundial. A história é a seguinte: a família Ryan, que é um sobrenome, envia 4 filhos para a guerra. Essa cena, bem no começo, mostra que mulheres estão datilografando cartas para enviar informação para os familiares sobre a morte dos seus filhos. Uma mulher vem com 3 folhas e chega para o capitão e fala: a família Ryan mandou 4 filhos. Eu tenho 3 cartas na minha mão para informar para eles que eles perderam 3 dos 4 filhos. Queremos agradecer pelo serviço, eles vão ser tratados como heróis, mas infelizmente informamos que 3 morreram. O capitão fala: entendi o recado, essa família já deu demais para a nação, vamos mandar um pelotão para buscar o quarto Ryan. Vamos salvar o quarto Ryan para que essa família pelo menos tenha a volta de um deles. Esse pelotão de 8 homens vai, e você deve imaginar que, como todo filme hollywoodiano, alguns deles morreram. O principal, Tom Hanks, spoiler total, toma um tiro no peito numa das últimas cenas. Ele vai estourar uma bomba para os alemães não passarem uma ponte. O soldado Ryan se arrasta até ele, desesperado, tentando salvar ele, e o capitão fala: não, não dá, vai embora, e tal. Aí ele vem e fala no ouvido do soldado Ryan. Tem versões, porque é tradução, mas a versão que eu mais ouvi, que eu guardo para mim é: faça a sua vida valer a pena. Ele morre, ele sobrevive, morre o capitão, sobrevive o Ryan. Na última cena do filme, tá o soldado Ryan velho com a sua esposa olhando a lápide dos seus amigos que morreram para salvar ele, e ele chora e ele fala para a mulher dele: a minha vida valeu a pena. Propósito tem a ver com viver para ele. Para que a minha vida valha a pena, eu preciso viver para ele. Jesus veio por um propósito. Ele podia ter se assentado no trono de Herodes e governado toda a terra, mas ele veio com o objetivo de morrer para pagar o preço do nosso pecado, para que então a gente pudesse ter vida. Ele morreu por nós. Por isso, eu vivo para ele. Por isso, eu vivo uma vida que valha a pena.
poderia estar ganhando dinheiro no Brasil, poderia contar para vocês que praticamente todas as empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de ir para a central, para ser gerente, supervisor, e eu sempre abri a mão disso, porque eu tinha um propósito de que um dia eu seria pastor. Eu podia ser bem-sucedido, mas eu estou fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu fazia de graça, com sacrifício, e eu estou muito, mas muito feliz, muito realizado. Propósito é aquilo que você faz de graça. Propósito é aquilo que você faz bem, que você ama fazer. Trabalhe com o que você ama, e isso nunca vai ser um trabalho. Nil, se quiser conduzir a parte final aí, se o pessoal quiser fazer pergunta, comentário. Obrigado, pessoal. Eu só digo uau, né? Obrigado. Deixo aberto aí para as dúvidas e perguntas para a gente seguir mais um pouco aí. Aproveitem que o pastor está aí para poder tirar essas dúvidas e joguem na mesa antes da gente finalizar. Bom dia, tô meio emocionada aqui porque as palavras dele mexeu comigo, mas assim, quando ele fala naquela parte que Deus não coloca a gente por acaso, nos lugares por acaso, né? Que tudo é um propósito de Deus na nossa vida. Essa semana eu fui numa aula que eu tô fazendo aula de sanfona, né? E aí tô me desafiando também. E aí eu fui na aula e parou um rapaz lá fora quando eu saí. Ele falou: "Moça, meu olho tá vermelho?" Eu falei: "Tá um pouco. Você tá bem?" Falei pra ele. Ele falou: "Não, eu tô meio estressado e tal." Aí comecei a conversar com ele, sabe? Fiquei ali uma meia hora conversando. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim: "Mas eu nem conheço a senhora tá me dando tanto conselho." Aí ele falou que ele trabalhava, que ganhava pouco, que estava cansado, estressado, foi falando tudo, né? Eu falei: "Moço, se você sabe fazer essa sua parte burocrática de um escritório com tantas empresas, por que você não pensa em montar uma assessoria você sozinho e dar esse suporte para as empresas? Porque você não precisa ficar trabalhando para os outros." Então, assim, eu podia ter virado as costas, eu podia só ter respondido a pergunta dele e ter ido embora. Mas, assim, aquilo foi mexendo comigo de um jeito que eu parei lá conversar com ele. E aí depois eu saí e fiquei pensando comigo mesma, né? Cara, eu não conheço o rapaz. O que que eu tô me intrometendo na vida dele? Mas é uma coisa que vem de lá de dentro, sabe? Que eu sou uma pessoa assim, que essa parte de igreja, de Deus, de saber mais, isso mexe muito comigo. E eu sou uma pessoa assim que desde novinha eu sempre tive essa coisa de querer ajudar o próximo, né? Então eu acho que assim, Deus não faz, que nem ele falou, Deus não, ele cria em nós esse propósito na nossa vida, né? E a parte que mais eu gostei foi ali que ele fala que a gente tem que fazer, conciliar a nossa ocupação com a nossa vocação, que a gente vai ser bem-sucedido em tudo, né? Que nem tudo é relacionado em dinheiro, né? Então, quando a gente faz por amor, a gente perde o nosso tempo, perde. Mas quando é por amor, que a gente tem esse propósito, que a gente faz com o coração, eu acho que, acho não, Deus é tão bom que ele nos devolve isso lá na frente, né? Ele nos devolve em outras coisas, ele sempre está preocupado com a gente, embora a gente às vezes não dê esse devido valor às mínimas coisas, mas é assim, né? Tudo na nossa vida é assim. Tanto que todo dia a gente tem um desafio, por quê? Porque a gente é capaz de solucionar os nossos desafios, porque a gente tem Deus no coração, a gente tem a nossa fé. Então a gente não deixa a nossa fé, não deixa que a gente se abale por qualquer coisa, né? E a aula de hoje foi top, top, top. Muito obrigada, tá, Nil? Obrigada, Jefferson, Só também. uma dica com base até na fala da Daisy. Não existe, não tem como você viver o propósito e o que você faz não beneficiar pessoas, abençoar pessoas, servir pessoas. Sempre tem a ver com pessoas. Para que que eu quero muito dinheiro? Eu já conheci pessoas que tinham não milhões, mas que ganhavam mais do que precisavam, porque eram pessoas simples. Um caso, inclusive, de contágio. Um dia ele sentou comigo num gramado de um sítio dele e ele falou para mim: Pastor, eu não quero mais crescer a empresa. Eu já ganho mais do que eu preciso, eu viajo 3, 4 vezes por ano, meus filhos têm um carro bom, eu tenho um carro bom, tenho uma casa boa, todos os meus filhos têm carro. Eu falei, você não pode se dar o luxo disso. Deus te deu um dom. Veja por outro lado, quanto mais a tua empresa crescer, mais funcionários você vai ter, mais famílias você vai abençoar. Você não pode parar de crescer. Mas isso é difícil, pastor. Eu falei que eu sei que é difícil,
mas encontra gente para te ajudar, para fazer o trabalho pesado junto contigo. Esse cara, não sei se foi também por causa desse conselho, mas ele continuou crescendo. Hoje ele tem 3 empresas bem-sucedidas, já está entrando no mercado internacional, faz impermeabilizantes, trabalha alguns tipos de cimento e tal. Então, sempre tem a ver com pessoas, nunca tem a ver só com a gente. Egoísmo é a maior característica do pecado. Altruísmo é a maior característica do propósito. Faça pelos outros também. Não só os da tua casa, né? Porque às vezes você está fazendo pelos outros, mas para o teu próprio benefício. Teu filho, tua esposa. Não, faça por gente que não tem como te dar retorno. Isso tem a ver com propósito. Amar o próximo. Mais alguém? Douglas na área, não sei se vocês vão conseguir ouvir bem ou não. Estou no ônibus aqui voltando, né? Estamos ouvindo. Sai rapidinho, mas retornei. O pastor falou sobre essa questão de levantar discípulos, né? Algo que eu achei muito legal, porque às vezes a gente acha que não está no caminho certo, mas ele, com base bíblica, também já nos mostrou que realmente a gente está no caminho certo de levantar discípulos, mas que nós sejamos o que a gente já confirmou em várias vezes, em várias conversas também, que seja esse instrumento, né? Que no final, por trás de tudo, a gente tem Deus que está dando tá dando direcionamento para nós e está fazendo a gente dar continuidade em acreditar em pessoas, que é, acho que uma das partes mais complicadas que as pessoas hoje em dia incluso comenta, evita lidar com pessoas. E cada vez mais a gente só pede sabedoria para que a gente possa estar seguindo, levantando discípulos, mas que no final de tudo esse resultado ele seja realmente trazer as pessoas para o caminho dele, porque eles vão acabar gerando essa curiosidade do que vocês têm, porque a energia é diferente, que é o que a gente escuta, o que vocês têm por detrás, porque a gente não consegue entender quando a gente está com vocês. É algo maravilhoso de se sentir. É onde vem aquele evangelizar que a gente sempre comenta, né? Bom, achei muito legal essa parte aí, as outras também. Acabei saindo rapidinho, mas retornei para poder ouvir essa aula de hoje. Achei super interessante. Quero parabenizar. Alguém Por mais? que, por exemplo, o Neil gasta tempo com vocês, mentoreando vocês? Isso é discipulado, é se multiplicar. Enquanto ele vai estar aqui na Espanha, junto com agora a Aline, Salatiel, Douglas, vai ter pessoas no Brasil fazendo a mesma coisa, e aqui também eles vão precisar se multiplicar. Eu aprendi, caminhando com esse rapaz que era o meu patrão, que você pode ganhar dinheiro ou colocando todos os teus ovos num lugar só que para isso você tem que acertar uma veia muito específica, ou você pode trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Só que para trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, ganhando um pouquinho em cada uma, que na soma vai dar um bom valor, você precisa ter discípulos. Você tem que ter pessoas de confiança que trabalhem com você. Por que não apoiar gente que está começando, que talvez precisa da tua mentoria? E você ser sócio delas, você se arriscar, você gastar o teu dinheiro, gastar teu tempo. Talvez você está tentando achar uma vertente onde você sozinho vai ganhar muito dinheiro e ser muito bem sucedido, quando você pode ser um bom suporte para várias pessoas e ganhar um pouco de cada uma delas. Só uma frase também, tem esse Jeffrey Epstein, é um cara famoso agora da polêmica aí dos famosos e dos abusos sexuais e tal. Ele não era formado, ele não tinha nada, mas ele era um bilionário. Como que ele era um bilionário? Conectando pessoas. Lógico que depois se mostrou o lado podre dele também, onde ele tinha um comércio de corpos, né, para pessoas. Mas existe um meio em que pessoas favorecem outras pessoas com conselhos, com ideias e ganham dinheiro para isso. Eu estava ouvindo ontem, eu gosto de ouvir histórias também de pessoas, de liderança e tal, do maior traficante da América do Sul que foi preso há poucos dias. Ele era um uruguaio. Ele era um ex-jogador de futebol de Santa Cruz de la Sierra. Ele estava em Santa Cruz de la Sierra e, e ele ficou famoso conectando produtores de droga com compradores de droga. Ele só fazia conexão entre pessoas. Só que para você ganhar dinheiro dessa forma, você tem que ser uma pessoa boa de relacionamento, para conectar pessoas. É o caso do Douglas. Eu vejo o Douglas como uma pessoa que facilmente conecta pessoas. Talvez esse é o teu dom, Douglas.
Quando você botar a mão na massa, as coisas não vão sair tão bem. Mas quando você só ser o camisa 10 que rola a bola para os outros chutar, é aí que está o teu dinheiro. Pô, legal. Acho que a Josi tinha pedido primeiro, Salatiel. É, olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade, foi muito bom, Jefferson. E assim, como é que a gente pode lidar com a expectativa que a gente coloca em Deus? Eu acho que isso, para mim, é um desafio diário. E quando as pessoas vêm falar para mim sobre Deus e tudo, a primeira coisa que eu penso, tá, como é que eu administro a minha expectativa, né? Eu estou falando essa pergunta particular, né? Mas aí eu não sei se outros aqui também têm essa Traduz, questão. traduz para mim o que você diz, você quer dizer por expectativa em Deus, de Se a Deus. gente pensar, né? Eu pensar que estou fazendo, sirvo, né? A um Deus que eu acredito e parece que não tá se movendo nada. Então, olhando para isso, né? Porque algumas pessoas vêm falar comigo, né? E falando, não, mas você espera em Deus. Eu falei, não posso esperar, porque eu tenho que continuar fazendo. Não adianta, né? Dizer, Deus, eu quero uma casa grande, né? Mas eu não faço nada, fico sentado esperando. Não vai vir a casa grande. Ela é fruto do meu trabalho, né? Então, acredito que na expectativa seria isso, de diminuir a expectativa, porque a expectativa sempre te vai ter, independente de qualquer coisa. Mas diminuir essa expectativa desse Deus que vai resolver algumas coisas que está fora do meu controle. Vamos pensar assim. Eu, eu, eu acredito, Rose, que a gente precisa aprender também a valorizar as vitórias que a gente já alcançou e as orações que já foram respondidas. Muitas vezes a gente está só olhando para o que a gente não tem e o que a gente espera, mas a gente tem dificuldade de desfrutar do que a gente já recebeu. Se provavelmente se você olhar para a sua vida hoje e comparar ela com 5 anos atrás, Deus te respondeu muita coisa, Deus te abençoou em muitas coisas. E aquilo que você espera nem sempre é o melhor para você. Esses tempos eu estava refletindo sobre algumas coisas do passado e eu lembrei que em 2022, se eu não me engano, um pouco antes de eu me preparar para vir para cá, eu me coloquei à disposição para pastorear uma igreja no norte do Paraná, onde um pastor amigo meu morreu na Covid. Era uma igreja que precisava de um pastor que tivesse uma mentalidade de pequenos grupos. E eu fiquei pensando como seria a minha vida se o bispo tivesse me mandado para lá. E posso ser sincero, eu desejava ir para lá, era uma ótima igreja. Seria próximo da minha família, dos meus amigos e tal. E hoje eu agradeço porque Deus não respondeu a minha oração naquele momento. Aprenda a agradecer por orações que Ele não vai te responder porque não é o melhor para você. Tem coisas, Josi, que não é não, é ainda não. Pastor, Então você só tem que aprender a aguentar, a guardar o teu coração e se manter pronto. É tipo assim, Deus, eu estou pronto para estourar. Eu estou pronto para ganhar muito dinheiro, mas eu estou aguardando. Se eu não recebi, o senhor sabe que provavelmente eu ainda não estou pronto. Então, me prepara. Ontem eu tive uma reunião muito boa, que foi algo que aparentemente era algo pequeno, mas que eu sou um jogador de xadrez. Eu gosto de antecipar movimentos de coisas. E eu vi algo muito grande à frente. Eu voltava no meu carro chorando e dizendo: Deus, cuida do meu coração, cuida do meu coração. É só isso que pode me atrapalhar nisso. Cuida do meu coração. Então, tem a ver contigo muitas vezes, José. Não tem a ver com Deus. Deus é o mais interessado em te abençoar, mas por que ele ainda não te abençoou? Por exemplo, tem gente que poderia ganhar muito dinheiro, mas o saquetel está furado, está com problema no casamento. Você acha que a exposição só traz coisas boas? Tem gente que é mal administrador, só que o tamanho do buraco, quando você ganha milhões, é muito maior do que quando você ganha 2, 3 salários mínimos. Deus sabe que se ele te levar lá em cima, você vai dever tanto, mas dever tanto que na mesma velocidade em que você cresceu, você perde tudo. E eu já vi gente com muito dinheiro perder tudo. O pai desse menino que eu falei, que chegou a ter 30 funcionários, morreu de câncer uns anos atrás. A família perdeu absolutamente tudo por problemas de impostos, porque ele não pagava imposto.
o leão veio e consumiu tudo, absolutamente tudo que eles tinham. Então, eu falei várias coisas na resposta, É, mas eu mas creio que pegando o contexto bíblico, né? Se você for ver o exemplo de Moisés, Moisés libertou o povo, atravessou o Mar Vermelho, falou com Deus no monte, né, recebeu os 10 mandamentos, fez coisas incríveis, e aí Deus fala assim: você não vai entrar na Terra Prometida. Passa um período, eu acredito que Moisés criou uma expectativa, porque ele falou, não aconteceu nada até agora, tal. Aí ele chega na frente, era só atravessar o rio, né? Do outro lado já estava ali. Ele teve a oportunidade de enxergar onde o povo ia habitar. E aí ele fala, ele vai lá e fala para Deus, Deus, permita com que eu pelo menos pise lá. Deus praticamente fala, cala a boca, não fala mais sobre isso, né? Ó, já está, né? Não tem mais conversa. Você vai ficar aqui e o povo vai atravessar. É, e ele foi, o propósito dele foi até ali, até aquele marco. Daquele momento em diante, levanta Josué. Então tem coisas que a gente não vai conseguir explicar e não vai conseguir entender. E vai ser até aquele momento, né? Deus não vai permitir com que a gente faça. 2023, a gente começou a orar e Deus falou assim: agora não, momento de Espanha. Passou 2024, 2025 a gente volta e Deus não fala agora não, né? Deus fala é momento de preparação. Então a gente prepara praticamente o ano inteiro e no final do ano, no início de 2026, é quando ele permite com que a gente viesse para cá. Então tem coisas que vai fugir da nossa do nosso intelecto de entender no momento, mas com o passar do tempo a gente vai conseguir entender. E a expectativa ela precisa ser administrada, porque quando eu jogo a expectativa para Deus e isso não acontece, eu transfiro a responsabilidade para Deus. É como se Deus fosse mal e não quisesse com que aquilo acontecesse. Mas aí o meu nível de ação vai definir o resultado. E aí volta naquele ponto que eu falei na segunda-feira. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Se ele ainda não fez a dele, é porque talvez eu não fiz a minha parte. E aí eu passo, acho que pela ordem, o Aline ou o Salatiel, né? Euzinha. Pastor, o que você falou aí mexeu muito comigo, né? Também fiquei um pouco emocionada. Liderei e discipulei muita gente. E quando eu ouvi uma palavra de que era o momento de dar uma parada e cuidar de mim, foi bem sofredor, né? E eu sempre acreditei numa coisa: o maior ativo de Deus para mim, né, são pessoas, né? Então, não é sobre quem ele, o que ele criou, mas sobre quem ele ama, que são as pessoas. Então, quando você realmente entende, eu acredito que o propósito de todos nós é realmente é como se fosse um quebra-cabeça. Cada um tem uma peça que falta no outro para que a unidade venha acontecer, para que o propósito possa ser cumprido principalmente em grupo, né? Hoje eu estou como mentorado do Nil, mas já fui, né, mentorada por outras pessoas e líder também de muita gente, e eu sei o quanto que é importante essa junção de pessoas com propósito numa missão só. E estar hoje dentro, ouvindo essas aulas, estar aqui hoje, e estar em Madrid hoje, na Espanha, para mim era eu nunca nem tinha pensado, né? E hoje eu estava até falando com o Salatiel, assim, eu falei assim, eu não sei o que que Deus me trouxe para cá. Eu sei que eu estou obedecendo de acordo com o que Ele me trouxe. Não foi fácil, não está sendo. É, eu até me emociono porque assim eu deixei família, deixei tudo, mas eu sei que Deus tem algo, sabe? E sei que o propósito de Deus é muito grande. Mas estar hoje com pessoas que realmente buscam mudança de mentalidade, não são pessoas religiosas, mas que realmente querem crescer e não crescer para si, né, para o maior ativo. Eu falo muito sobre isso, não é sobre dinheiro, acho que a minha frase de clichê já está ficando essa, é sobre como que você vai, o que você vai fazer. Para fechar, eu fui para uma palestra uma vez e o rapaz falou assim: eu sempre tentei ficar rico. E eu nunca consegui. E nos meus projetos estava sempre escrito: eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso. Aí um dia ele falou que ele escreveu a seguinte frase: todo o meu dinheiro será para multiplicar na vida de outras pessoas. E daí ele começou a ter dinheiro. E hoje ele não tem, né, não falta mais dinheiro para ele, porque não é sobre. Você fez a pergunta: se eu ganhar 1 milhão hoje, o que que eu vou fazer? Vou comprar um carro, vou arrumar minha casa, vou ajudar meus parentes e desculpa da palavra, foda-se o mundo. Não é assim que Deus trabalha. A partir do momento que Deus enxerga o nosso coração e fala assim: peraí, se eu fizer dessa pessoa um ativo produtivo, ela vai ajudar em outros ativos. E é exatamente por isso que hoje eu estou aqui, porque eu acredito tanto no Neil, no Douglas, no Salatiel, nas pessoas que estão aqui, em vocês,
porque senão eu não estaria. Eu vejo muito de Deus em cada um, entendeu? Cada um tem suas falhas, mas nós vemos muito de Deus em cada um. E tem conquistas, Josi não, perdão, Aline, é que eu ia citar algo da Josi também na fala. Aline, que o dinheiro não compra também. Por exemplo, eu sei que você e o Salatiel agora estão recomeçando, estão na casa do Douglas, não deve ser agradável estar na casa dos outros, não ter o teu espaço, a tua privacidade, tem a incerteza se vocês vão conseguir alugar, se vocês vão conseguir o necessário para se manter. Mas olha o que vocês conquistaram. Amigos mais que irmãos, que abrem a porta da casa para receber vocês. Então, assim, a gente também tem que aprender a valorizar conquistas que não são materiais, porque infelizmente esse mundo também é muito materialista e nem tudo é material. O que eu ia falar que tem a ver com a Josi é que muitas vezes a resposta das tuas orações também está em outras pessoas. Ela não vai aparecer diante de ti a resposta. O Neil é a resposta. O Douglas é a resposta. E aí o teu relacionamento com eles vai fazer com que vocês construam junto o teu sonho. Eu lembro que um dia eu tenho uma experiência longa com isso, mas eu vou ser bem objetivo. Uma vez Deus falou comigo se ele pediu se eu queria que ele abrisse os meus olhos para ver o mundo espiritual. E eu fui para a igreja por causa disso. Eu via coisa em casa e eu falei que não. Falei que eu não precisava. Que se ele tivesse comigo e falasse comigo, eu não precisava ver. 2024, eu estava pintando uma parede na igreja, a gente estava reformando a igreja, e a mesma voz falou comigo. E agora? Você quer que eu abra os teus olhos para você ver o mundo espiritual? E eu entendi que ele queria que eu visse. Eu falei, amém, Senhor, pode abrir os meus olhos. Eu virei, eu tinha certeza que eu ia ver um monte de demônio, um monte de coisa e tal, e eu não vi nada. No fim de semana, 2 dias depois, chegou o Vitor na igreja. O Vitor participa de algumas reuniões da igreja com a gente. O Vitor, novo convertido, com uma semana começou a ter visão. O Vitor era os meus olhos. Eu creio que ele ainda vai abrir os meus olhos, mas ele respondeu a minha oração através do Vitor. Eu orava, o Vitor me trazia a resposta no dia seguinte. Ele via as coisas, eu discernia. Muitas vezes a tua resposta, Josi, tem a ver com pessoas. A Aline e o Salatiel não estariam em Madrid se não tivesse alguém para receber eles. O Nil não estaria em Madrid se não tivesse alguém para receber. O Douglas não estaria se ele também não tivesse sido recebido e abençoado por pessoas durante o processo dele. Tia Maria, Só agradecer mesmo, Pastor Jefferson, por essa aula que, nossa, agregou muito, muitas coisas. Eu notei bastante coisa, algumas coisas eu não consegui pegar. Uma das coisas que eu percebi no começo foi que você falou sobre ter apanhado muito, né? E eu também apanhei muito agora nesse momento de mudança, de outras coisas, outros propósitos. O lugar que eu estava não me cabia mais e eu tive que fazer isso. Eu passei por uma expulsão, na verdade, para estar onde eu estou agora. E eu creio assim que daqui para frente tem muito mais coisas, mas eu apanhei bastante. Então, às vezes, quando a gente muda, acontece mesmo, é necessário para o nosso crescimento. E agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu quero parabenizar o meu mentor, o Nil Antunes, porque ele, para mim, assim, é o cara. E parabenizar a Lino, o Salatiel, a Jéssica, a Gabi, o Douglas, todos vocês que estão aí. Admiro muito vocês. Toda vez que eu olho alguma coisa que vocês estão postando lá, eu curto, eu comento. Eu faço questão de fazer isso, porque é a minha contribuição. E admiração mesmo. Admiração por vocês. Eu creio que vocês vão ir muito longe. Não quero deixar vocês. Eu sei que eu estou bem no rabinho, assim, bem lá atrás, mas eu não quero deixar vocês, porque vocês transmitem muita coisa pra gente. Parabéns mesmo. gratidão. Mais alguém? Gente, Maria Antônia, também você entender que algumas pessoas têm que ficar para trás também. Algumas decisões são duras, mas são necessárias. O problema não é você apanhar, porque, inclusive, apanhar pode fazer parte do processo para você ganhar casca e crescer. O que você não pode é bater nos outros.
eu pedi atendimento psicológico porque eu comecei a perceber, aflorar um pouco além do normal a minha agressividade. Esse é o velho Jefferson. Eu comecei a bater nos outros. E isso é uma evidência das minhas feridas. Então, o que você não pode é bater nos outros. Aprenda, inclusive, com os erros que cometeram contigo para não fazerem da mesma, para você não fazer da mesma forma com outros, né? Perfeito. Mais alguém? Se não tem, pastor, quero agradecer por essa palavra incrível, realmente, fortalecedora. E amanhã nós temos nosso encerramento aqui da nossa semana do Imparável. Já mandei o print no grupo e depois a gente vai estar marcando lá vocês também. Beleza? Posso Abraço, fazer fiquem uma com Deus. oração, Nil? Boa, pastor. Obrigado. Pode. Deixa eu te fazer uma oração. É, eu percebi na fala de alguns de vocês que são pessoas com feridas, inclusive relacionada à igreja. A Aline expressou isso em poucas palavras, a Maria Antônia expressou isso, e eu creio que existem mais pessoas também assim. A igreja são pessoas que organizam ela. Então a organização humana ela é cheia de problemas. O Deus da Bíblia nunca te decepciona, nunca te desampara. Aprenda a se relacionar com ele sem depender de alguém. Eu gosto de falar que eu não sou o pastor, eu sou o cachorro do pastor, que ele dá um assobio e eu saio para buscar as ovelhas. Pastor é Jesus Cristo, eu tenho que ensinar as pessoas a se relacionar com Jesus. Se relacione com Jesus vivo, que ressuscitou e que está vivo. Ele nunca vai te decepcionar. E ele vai acalmar teu coração, ele vai te dar a fé necessária. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade de conhecer essa equipe tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos. Obrigado pela inspiração do Senhor e também pelo feedback que cada pessoa deu em relação àquilo que o Senhor me inspirou a falar. Que eles sejam abençoados ricamente, que os projetos deles sejam abençoados, que as portas e janelas do céu se abram sobre eles, que os planos que esse grupo de imparáveis do método GPS, de outras ferramentas que eles vão usar, sejam um povo diferente, que onde chega são relevantes e também tem resultados extraordinários. Que seja tudo também para a tua glória, que eles nunca esqueçam o propósito e façam não só para eles, mas para ti e para beneficiar pessoas, porque é isso que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, fiquem com Deus. Deus Até a abençoe. próxima aula.